Vamos estudar o movimento horizontal retilíneo uniformemente variado. Então veja, vamos desenhar aqui uma trajetória retilínea. Então essa é uma das características do movimento, é um movimento em linha reta, né? E como consequência, veja bem, como consequência disso, a posição ela é unidimensional, né? A posição ela é em uma dimensão. Então vamos escolher aqui um eixo do sistema cartesiano, o eixo x. Então veja bem, como nós escolhemos o eixo x, essa posição, as posições serão todos os valores x desta trajetória, ok? Então aqui a gente tem inicialmente, ó, imagina um ponto material no instante 0 segundos, nós estamos usando o cronômetro agora. Em um instante posterior, genérico, né? Ele está nessa outra posição. Então, veja, se a gente definir aqui como origem, então a partir da origem, a posição inicial, a posição anterior, é dada agora pelos valores de x no instante 0 segundos. E a posição posterior são os valores de x em um instante genérico, um instante qualquer. Então aí está bem representado. Outra característica desse movimento é que a aceleração, vou escolher uma aceleração assim, ó, ela é constante. É uma aceleração constante. Então veja, ela não muda ao longo do tempo. E qual é a consequência disso? A consequência é a seguinte, que a aceleração, que é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, como ela é constante, ela se confunde com a aceleração média. Ela vai se confundir com a aceleração média, porque como a aceleração é igual em todos os pontos, se somar todas essas acelerações e dividir pelo número de acelerações, vai dar a aceleração média, né? E como esses valores são iguais em todos os pontos, em cada ponto a aceleração é igual à aceleração média, que pode ser determinada pela variação macroscópica da velocidade em relação ao tempo. E essa grandeza nós vamos definir como aceleração constante, né? A gente vai definir aqui que ela é uma aceleração constante. Então essa é uma consequência do fato da aceleração ser constante nesse movimento. Ok. Muito bem. Então veja, para determinar a aceleração basta determinar a variação de velocidade. Lembrando que neste ponto aqui a gente tem uma velocidade aqui no instante inicial e nesse ponto aqui temos uma outra velocidade que não são iguais, né? Não são iguais, porque se forem iguais a aceleração é zero, a gente cai no outro movimento, que é o movimento horizontal retilíneo uniforme. Como o nosso movimento aqui é horizontal retilíneo uniformemente variado, né? Então veja, uniformemente porque a aceleração é constante. Então tem uma aceleração diferente de zero. Ele é variado porque a velocidade muda. Então a velocidade pode aumentar ou diminuir nesse trajeto, né? Nesse trajeto, ok? Muito bem. Bom, quais são as variáveis? Veja bem, quais são as variáveis envolvidas neste movimento, né? Neste movimento, nessa aplicação. Veja, o tempo é uma variável independente, né? Aqui o tempo é a variável independente. Vamos colocar aqui a nossa variável independente. Temos a aceleração, que é uma constante em relação ao tempo, ela não muda em relação ao tempo, então ela é uma constante. Temos a velocidade, veja, que é uma função do tempo, então a velocidade muda com o tempo, então ela é uma variável dependente. E temos a posição, que também muda com o tempo. A posição também muda com o tempo.
Então a posição também é uma variável dependente. Então veja bem, o tempo não conta porque ele é variável independente. A aceleração também não conta porque ela é constante. Agora, essas duas grandezas aqui, ó, velocidade e posição, são variáveis com tempo. Então cada uma dessas variáveis representa uma função do movimento, né? Então nós temos agora a função velocidade e a função posição. Vamos encontrar a expressão para a função velocidade. E veja, vamos encontrar essa função e a gente vai partir dessa expressão aqui para encontrá-la, né? Então partindo da expressão da aceleração constante, veja bem, a variação de velocidade, a velocidade em um instante posterior menos a velocidade em um instante anterior, dividido pelo tempo, veja aqui o instante final menos o instante inicial, como o instante inicial é zero, então ΔT se confunde com T, né? Então, do mesmo jeito que fizemos em outras ocasiões, veja, se a gente multiplicar de um lado e de outro pelo tempo, veja bem, multiplicando de um lado e de outro pelo tempo, e depois somando de um lado e de outro pelo fator V0, a gente chega nessa expressão aqui, ó, que é a expressão para a função da velocidade. Expressão para a função da velocidade. Então veja que a velocidade é uma função de primeiro grau, com esses dois parâmetros fixos, né? A velocidade inicial, um valor que a gente, a princípio, se a gente souber a velocidade inicial, se a gente souber qual é o valor da aceleração constante, a gente consegue descrever todo o movimento em termos de velocidade. Essa função aqui a gente define como função temporal da velocidade. Função temporal da velocidade, ok? Veja que se derivarmos essa expressão, derivarmos essa velocidade no tempo, isso aqui é uma constante, a derivada de uma constante é zero, a derivada de a 0t em relação ao tempo é a zero, ou seja, a derivada da velocidade do tempo dá a aceleração, como deveria ser, né? Como deveria ser, ok? Então, outra maneira de obter essa expressão, a gente pode pegar aqui essa equação diferencial, multiplicar de ambos os lados por dt, fazer a integração, a gente vai chegar também neste mesmo resultado. Isso é uma outra maneira de pensar. Então, com isso a gente consegue definir aí concluir, né, o resultado da função temporal da velocidade. Mas tem mais uma função, né, que é a função temporal da posição. Então, para fazer isso, vamos recorrer à função horária da posição da outra aplicação, que é o movimento horizontal retilíneo uniforme, que dizia que basta você ter a posição inicial e a velocidade constante, que a gente consegue determinar com isso qualquer posição ao longo do tempo. Só que a nossa velocidade aqui, ela não é constante, né? Então, qual é uma estratégia? A gente trocar essa velocidade por uma velocidade média. Então, eu vou trocar aqui, ó, por uma velocidade média, ok? Então, veja bem. Então, vamos partir dessa expressão para chegar na função horária da nossa posição. Como a velocidade média, veja bem, a velocidade média, ela é a soma, pode ser calculada como a soma da velocidade no instante anterior com a velocidade no instante posterior, dividido por 2, né? Então, se eu pegar essa velocidade, somar com essa e dividir por 2, eu tiro a velocidade média. Essa é uma maneira de fazer.
Então, substituindo esse termo aqui, ó, aqui, nessa expressão, nós teremos, veja bem, teremos essa nova expressão aqui, ó, que vai ser a velocidade no instante anterior mais a velocidade no instante posterior dividido por 2, que multiplica o tempo, ó. Veja bem, está multiplicando aí o tempo. Então, substituindo essa expressão aqui, nessa primeira equação, a gente chega nessa outra aqui. Muito bem. Veja, a gente pode aplicar distributivo aqui, né? Então a gente vai ter, expandindo essa expressão aí, a gente vai ter o seguinte: posição inicial se mantém. Esse primeiro termo aqui vai ser a metade, né? Metade da velocidade no instante anterior, vezes o tempo, né? Mais a metade da velocidade no instante posterior, vezes o tempo. Olha aqui, que interessante, né? Então a gente só abriu essa expressão, expandiu, e nós chegamos nessa expressão aqui, né? Chegamos nessa expressão. Isso fazendo da maneira algébrica, mais simples, né? De maneira algébrica é possível também, se a gente integrar essa função temporal da velocidade, a gente chega na função horária da posição também. Então basta a gente integrar essa expressão aqui. Então veja bem. Agora, esse aqui é um valor fixo, esse aqui é um valor fixo, mas a velocidade aqui, ó, ela vai mudando, né? Ela vai mudando com o tempo. Então, como que ela muda? Ela muda segundo essa expressão aqui. Ó, então, se a gente pegar esse termo e substituir aqui, ó, a gente desenrola mais essa expressão, então ela vai ficar assim, ó. Posição é igual a posição inicial, mais a metade da velocidade inicial, vezes o tempo. Daqui são valores fixos, menos o tempo, que é uma variável, né? Independente. E aqui vai ficar assim, metade de quem? Ó, daquela expressão ali, ó. No lugar desse V, a gente põe o resultado do lado direito, vai ser V0 mais A0 T, né? Vezes o tempo ainda, ó. Ainda tem um tempo aqui fora, né? Esse termo aqui é esse. Ainda tem que estar multiplicando pelo tempo aqui, né? Está multiplicando pelo tempo. Então ficou uma expressão grande, né? Uma expressão grande. Agora a gente aplica distributivo aqui também, né? Vamos aplicar distributivo, vai ficar assim, ó. Posição inicial se mantém, mais a metade da velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade, ó, da velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo, vezes o tempo. Então é tempo ao quadrado aqui. T vezes T, T ao quadrado. Veja que esse termo aqui, ó, é igual a este. Então nós temos uma metade com outra metade, dá o valor inteiro, né? Dá o valor inteiro. E com isso, ó, veja bem, a posição em qualquer instante vai ser a posição inicial, então a gente precisa saber a posição inicial. Se a gente souber a velocidade inicial também, é só multiplicar pelo tempo. E se a gente souber a aceleração, que é constante, a gente multiplica pelo tempo ao quadrado, veja bem. E aí a gente tem aqui, ó, a expressão para a função posição, função temporal da posição. Então essa expressão aqui vai se chamar função temporal da posição. Então veja, são três parâmetros agora fixos: a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração constante. Se soubermos esses três parâmetros, a gente sabe a função a gente sabe qualquer posição que o ponto material estará em qualquer instante. E aqui a gente sabe qualquer velocidade que o ponto material estará em qualquer instante, né? Então são as duas funções existentes nesse movimento, né?
essa aplicação que é o movimento horizontal retilíneo uniformemente variável. Então veja bem, o que nós vimos hoje? Aprendemos, né? Só lembrando que é possível chegar nessa expressão também a partir da integração. Aí eu deixo como exercício, né? Integrando essa expressão aqui, a gente chega nessa. Do mesmo jeito que se a gente derivar essa expressão, veja, quando a gente deriva essa expressão no tempo, esse termo vai a zero, aqui sobra um V0, e aqui vai cair o 2, fica a aceleração vezes o tempo. Então, derivando essa expressão, a gente chega nessa daqui, ó. E como a integral é o inverso da derivada, integrando essa expressão, a gente chega nessa daqui, que é a posição, né? Então, a posição é a integral da velocidade em relação ao tempo, e a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Olha que bacana, né? Então, nós aprendemos que existe uma aplicação, né, chamada movimento horizontal retilíneo uniformemente variável. Ele tem duas características: o movimento se dá em linha reta e, como consequência, a gente tem um único eixo, uma única dimensão, né, para escolher como sistema de referência. A outra característica é que a aceleração é constante, e veja, como consequência, a aceleração instantânea é igual à aceleração média. Okay? E aí, a partir dessa expressão, a gente obtém, já que tanto a velocidade quanto a posição são as variáveis dependentes da aplicação, com essa expressão a gente obtém a função temporal da velocidade, e a partir da função temporal da velocidade a gente pode obter a função temporal da posição. Ok? Então, até a próxima!